Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula ao vivo de hoje, ao nosso papo financeiro de toda quarta-feira. Lembrando que o meu objetivo aqui é te ensinar a eliminar as dívidas e ter dinheiro sobrando no fim do mês. Meu nome é Lídia Machado, educadora financeira de mulheres, e esse é o nosso papo financeiro de hoje com o tema 3 segredos para ter dinheiro sobrando no fim do mês. Aí você ouve falar isso, eu tenho certeza que você deve achar assim, Lídia, isso é impossível. E você deve pensar isso porque isso nunca talvez tenha acontecido na sua vida antes. E aí você vai dizer assim, Lídia, isso é lenda urbana, não existe, Lídia, não tem como, eu tô toda enrolada. Isso é impossível, não tem jeito de acontecer isso na minha vida, não tem como. Mas eu quero dizer que se eu conseguir, se minhas alunas também já conseguiram, você também consegue, tá certo? Eu vou contar para você agora esses 3 segredos para você ter dinheiro sobrando no fim do mês. Vamos lá, anota aí qual é o primeiro segredo, beleza? Anota aí. Pega o seu caderno para não perder nenhum detalhe, beleza pura? Então vamos lá. Anota aí, o primeiro segredo é o seguinte: ter clareza de suas prioridades. Exatamente. Você precisa ter clareza, você precisa saber exatamente o que é mais importante na sua vida nesse momento. É ponto fundamental para que você possa direcionar o seu dinheiro para as coisas que você deseja alcançar. Quer ver um exemplo disso? Presta atenção. Quando você vai ao mercado para você fazer compras, abastecer a sua casa, e aí você investiu tempo antes fazendo uma listinha, até com um caderno aqui, você vai lá, aí você pega o seu caderno, faz uma listinha de tudo aquilo que você precisa comprar no supermercado. Dificilmente você vai extrapolar aquela lista. Dificilmente você vai comprar muita coisa a mais do que não estava escrito ali. Por quê? Você sabe exatamente o que a sua casa está precisando. Você tem a clareza do que realmente precisa ser comprado, o que é importante para aquele momento, entende? Outro exemplo, quando você decide que quer viajar, por exemplo, no próximo feriado, e aí você já definiu para onde você vai, quanto você vai gastar, quanto você precisa poupar, né, guardar para fazer essa viagem, dificilmente você vai se distrair e gastar além do que você deve com outras coisas que não sejam importantes, que não tenham relação com esse objetivo que você quer realizar mais na frente, não é verdade? Você vai pensar 2 vezes, não, vou deixar para comprar isso aqui mais para frente, porque eu quero fazer essa viagem no feriado. Na verdade, você vai ter ali a clareza do que realmente é mais importante naquele momento você fazer com o seu dinheiro. Tá certo, gente? Portanto, quando você tem bem definido os seus objetivos, quando você tem clareza do que é prioridade para você realizar, você vai direcionar a sua energia, os seus esforços para concretizar esses objetivos. Beleza pura? Show de bola? Tranquilo aí, gente? Então, vamos lá, a gente vai prosseguir por aqui. Então, esse foi o primeiro segredo, você ter a clareza de quais são as suas prioridades. Beleza? Show? E a gente segue para o segundo segredo. Presta atenção. O segundo segredo é, muita gente não faz isso, presta atenção. Estabelecer um teto de gastos para cada despesa sua. Exatamente. Uma coisa que muitas mulheres não fazem é definir quanto vão gastar com cada despesa sua. E eu pergunto, você já fez isso alguma vez? Você já parou para definir quanto você vai gastar com cada coisa no seu orçamento familiar? Você já fez isso alguma vez? Me diz aí você aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Você já fez isso alguma vez? Me fala aí, vai. Me conta, você já fez? A maioria das pessoas não faz. Você já foi lá e já definiu quanto você vai gastar com mercado, com salão de beleza, com unha, com cabelo,
com o celular, com seus filhos, por exemplo, roupas, sapatos, com lazer, por exemplo, iFood, restaurante, cinema, etc. Você já fez essas definições, estabeleceu um teto, um limite de gastos para as coisas, para as despesas que você tem no seu orçamento? Então, fazer isso é essencial para o equilíbrio da sua vida financeira, para que você possa, de fato, fazer o dinheiro sobrar no fim do mês. Isso é fundamental. Porque olha só, se você não estabelecer limites para o seu orçamento, para o seu dinheiro, é você quem vai ter uma vida limitada. Vou repetir. Se você não estabelece limites no seu orçamento, se você não estabelece limites para o seu dinheiro, é você quem vai viver uma vida limitada. Isso é sério, gente. Isso é muito importante. Você estabelecer um teto, uma meta para os seus gastos é essencial para que você não extrapole e para que não aconteça o quê? Quando de repente sua fatura do cartão de crédito chegar, você não tomar um susto e não ficar desesperada sem saber como você vai pagar, não é verdade? Para que o quê? Quando o seu salário cair na sua conta. E aí quando você olha para sua conta, o banco já puxou o dinheiro do cheque especial e você fica no negativo de novo, entende? Para que também quando você termine de pagar as contas que já chegaram, comecem a chegar outras e o seu dinheiro já acabou, entende? Então, para que essas coisas não aconteçam, você precisa estabelecer um teto, um limite de gasto para cada coisa dentro do seu orçamento. Tá certo? Eu poderia aqui dar vários exemplos para você de situações como essa, de uma vida financeira limitada. Beleza? Mas o que eu quero que você de fato perceba é o quanto definir esse teto de gastos para suas despesas é importante. O quanto isso vai te fazer ter liberdade de escolher o que você vai fazer com o seu dinheiro, quanto do seu dinheiro vai para cada coisa do seu orçamento, entende? E aí, quando você começar a fazer isso, vai ser você que vai estar no comando do seu dinheiro, é você que vai estar no comando da sua vida financeira, e não as suas contas, e não as suas dívidas, beleza? Show de bola! Então, esse foi o segundo segredo. Estabelecer um teto de gastos para cada coisa no seu orçamento, para cada despesa sua, tá certo? Esse é o segundo segredo para você ter dinheiro sobrando no fim do mês. E a gente vai para o terceiro segredo. Presta atenção, presta muita atenção, porque esse aqui não é menos importante do que os demais. Olha só, o terceiro segredo é estar disposta a fazer o dinheiro sobrar. Exatamente. Porque você precisa ter disposição para agir nessa direção. Por quê? Para que isso aconteça, é preciso que você saia do seu lugar. Porque não vai cair do céu. O dinheiro sobrar não vai ser num passe de mágica, não vai ser assim, sobra dinheiro. Não é assim que acontece. Entende? É você quem vai fazer isso acontecer. O dinheiro não vai sobrar sozinho de maneira alguma. É você que vai fazer ativamente o dinheiro sobrar. Não adianta você achar que existe uma fórmula mágica, que tem um estalar de dedos que vai fazer o seu dinheiro sobrar, porque não é assim. Isso vai depender única e exclusivamente de você fazer isso acontecer. Disso fazer parte do dia a dia da sua vida financeira. Aí você pode pensar assim, Lídia, não tem como, Lídia, é impossível, eu tô toda enrolada, eu tô cheia de dívidas, não tem como fazer o dinheiro sobrar. Eu quero dizer para você que é possível sim. É claro que não é do dia para a noite que isso vai acontecer na sua vida. Não é, você vai precisar colocar a casa em ordem, você vai precisar organizar a sua vida financeira. Mas existe sim um caminho para isso, independente da situação financeira que você viva hoje, independente do tamanho das suas dívidas, independente do quanto você ganha hoje, isso é possível sim, beleza? Porque eu tenho clientes que fazem o dinheiro sobrar.
Eu tive uma cliente que em um mês ela conseguiu fazer sobrar R$1.000. Eu tenho uma outra cliente que em menos de 2 meses ela conseguiu fazer R$700 sobrar do salário dela. Portanto, isso é possível para você também, entende? Então, é possível para você sim, mas é claro que não é mágica, é claro que não é milagre, é claro que você precisa agir, você precisa sair do lugar, você vai precisar colocar a casa em ordem para que, de fato, você comece a ter dinheiro sobrando no fim do mês. Então, eu compartilhei com você aqui 3 segredos para você ter dinheiro sobrando no fim do mês. Ter clareza das suas prioridades. O que é mais importante na sua vida hoje? O que precisa estar lá no topo da sua lista de coisas importantes para você realizar? Você precisa ter essa clareza para você poder direcionar o seu dinheiro para essas coisas. Segundo segredo é você determinar um teto de gastos para cada despesa sua. Não tem milagre. Para fazer o dinheiro sobrar, você vai ter que distribuir o seu dinheiro de forma equilibrada para que o dinheiro comece a sobrar. E o terceiro segredo é você estar disposta a fazer o dinheiro sobrar. Você está disposta a agir, a sair do lugar, a movimentar, colocar a casa em ordem, para que de fato você veja a cor do seu dinheiro até o fim do mês, para que você veja o dinheiro sobrar de fato, tá certo? Então, olha só, como em todo o nosso papo financeiro, primeiro eu trago um tema, explico esse tema e depois eu respondo perguntas. Então, já trouxe aqui algumas perguntas, mas você também pode trazer aqui a sua pergunta, beleza pura? Então, vamos lá. Vou trazer aqui a primeira pergunta, olha só. Como fazer o dinheiro sobrar se estou cheia de dívidas? Essa é a pergunta carro-chefe sobre esse assunto. É a que mais aparece. Primeiro, você precisa se livrar, você não precisa se livrar das suas dívidas para fazer o dinheiro sobrar. É o contrário. Você precisa fazer o dinheiro sobrar para você então quitar as suas dívidas. Mas Lídia, como? Sim, exatamente. A lógica é o contrário. Você precisa fazer sobrar dinheiro e aí sim você paga as suas dívidas. Lídia, como é que eu faço isso? Vamos lá. Primeiro, você precisa colocar a casa em ordem, organizar a sua vida financeira, colocar cada coisa em seu lugar nas suas finanças. Porque enquanto você continuar vivendo sem saber, sem controlar o seu dinheiro, sem saber para onde ele está indo, isso realmente vai ser impossível de fazer, não tem como. Entende? Você precisa de fato assumir o comando da sua vida. Porque só assim, quando você entender para onde o seu dinheiro está indo, é que você vai poder mexer, é que você vai poder ver o que tem de desperdício, o que tem de desnecessário e poder direcionar o seu dinheiro para os lugares certos, entende? Para onde você quer que ele vá de fato, beleza? Então esse é o primeiro passo, é colocar a casa em ordem. Aí sim, você vai fazer o dinheiro sobrar, aí sim, você vai quitar as suas dívidas. Show de bola! Beleza por aí, gente? Tranquilo, maravilha. Então, a gente vai seguindo para a próxima pergunta. Olha só. Tenho horror à planilha. Preciso delas para organizar as minhas finanças? Tem muita mulher que tem pavor de planilha, não é verdade? Que não suporta, não sabe nem para onde vai. É aquela pessoa famosa PhD, pouca habilidade digital. Tá? Então, se você tem essa questão, tem horror à planilha, não sabe mexer, não sabe nem para onde vai, eu tenho uma notícia maravilhosa para te dar. Você não precisa delas para organizar a sua vida financeira. Existem outras ferramentas. Você pode usar o bom velho caderno, papel e caneta. Existem aplicativos e aí você precisa experimentar o que vai funcionar melhor para você, tá certo? Eu gosto de usar planilhas e eu tenho também um caderno, que não é esse aqui, mas eu tenho um caderno onde eu também faço o controle das minhas despesas, tá? Então, com aquilo que você se identificar melhor,
que funcionar melhor para você, use sem moderação. Beleza? Show de bola? E aí a gente vai para a próxima pergunta, que é a seguinte. Meu problema maior é que nos fins de semana gasto cerca de 300 a 400 reais em bares e restaurantes. Parece um ciclo vicioso, não consigo guardar. Será que isso acontece com você? Quando você vê, você já gastou nas saídas de fim de semana 300, 400, 500 reais no mês, 600 reais no mês. Já aconteceu isso com você? Me conta aí, você que está aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube. Isso já aconteceu com você? Me conta aí, vai. Já aconteceu de você gastar dinheiro dessa forma? Então, o que acontece? Quando isso acontece com você, que você perde o controle, o que aconteceu aqui? É como eu falei logo no começo da live, você precisa estabelecer um teto de gastos para cada item do seu orçamento. E para bares e restaurantes, você precisa fazer da mesma forma. Você precisa estabelecer quanto de dinheiro você vai direcionar para o seu lazer, seja bar, seja restaurante, seja cinema, seja uma saída no fim de semana, uma esticada para uma outra cidade. Você precisa definir quanto do seu orçamento você vai definir para isso. Porque olha só, a pessoa respondeu aqui para mim que ela disse que ela sabe disso, que ela gasta dessa forma o orçamento dela. E aí, o que você vai fazer com essa informação? Você já sabe que você está fazendo isso com o seu dinheiro. E o que você vai fazer para mudar essa realidade? Porque não adianta você ter o conhecimento, não é verdade? Ter o conhecimento disso e você não fizer nada para mudar. Você continuar gastando seu dinheiro dessa forma. Eu sei, beleza, mas vou continuar gastando assim. O que vai adiantar? Então, não adianta nada você ter o conhecimento e não usar esse conhecimento para fazer alguma coisa, para mudar a sua realidade. Não adianta você ter o conhecimento e não aplicar na prática algo para mudar a sua vida. Entende? Então, você precisa pensar, estou gastando pra caramba com isso no meu orçamento. Então, eu preciso diminuir isso. Eu preciso estabelecer um teto de gastos menor para eu usar, para no fim de semana eu ir para um barzinho, eu ir para um restaurante. Então, se eu estou gastando 300, está muito? Então, vamos baixar para 200? E aí, eu saio 2 fins de semana no mês, gasto 100 reais em cada, ou então eu vou dar uma maneirada, eu saio todo fim de semana, mas eu gasto 50 reais por fim de semana, entende? E aí você traz o equilíbrio de novo para a sua vida financeira. O que não adianta é você ter a clareza de para onde o seu dinheiro está escorrendo pelos seus dedos e você não fazer nada com essa informação. E você não decidir resolver isso. E você não decidir fechar esses ralos na sua vida. Entende? De nada vai adiantar. Tá certo? Então, se isso está acontecendo, seja nessa área de lazer, seja em alguma outra área da sua vida financeira, acende o teu sinal de alerta financeiro e se pergunte o que eu vou fazer para mudar essa realidade. Beleza? Show de bola? Então, a pergunta era, é um desafio organizar as finanças. Como me pagar primeiro se nunca sobra? Então, vou abrir aqui um parênteses antes de responder para explicar esse como me pagar primeiro. Se você acompanha outros educadores financeiros, outras pessoas que falam sobre finanças na internet, você deve ter ouvido essa expressão, se pagar primeiro, que é você separar do seu orçamento logo que você recebe uma porcentagem, uma quantia para você se pagar primeiro, ou seja, para você investir, para você fazer a sua reserva, enfim, para você separar esse dinheiro para você, tá certo? E aí a pergunta é, como me pagar primeiro se nunca sobra? Vamos lá. Se você for esperar sobrar, pode ter certeza que nunca vai sobrar mesmo. Por isso é que você tem que definir quanto você vai fazer sobrar e para onde esse dinheiro vai, beleza? De preferência que você coloque esse dinheiro em um investimento ou em uma dessas contas digitais,
onde o dinheiro fica lá e rende para você e que fique separado do restante do seu dinheiro que você vai usar para pagar suas contas, para honrar seus compromissos, para você não ser tentada a mexer nesse dinheiro, tá certo? E aí você pode começar com um pouco. Começa com 10, com 20, com 30 reais, separa. Depois, conforme você vai colocando a sua vida financeira em ordem, você vai aumentando esse valor. O ideal é que você guarde entre 10 a 20% do seu ganho mensal. Mas se hoje a sua realidade não te proporciona isso, Lídia, não tem como. Começa devagar, mas começa a criar esse hábito de você poupar dinheiro, de você fazer o dinheiro sobrar, para formar sua reserva financeira, para formar sua reserva para você quitar suas dívidas, para você investir para o seu futuro, para você investir na sua aposentadoria, para você investir para o futuro dos seus filhos, entende? O importante é que você comece a criar esse hábito na sua vida financeira. Beleza? Show de bola? Mas o importante é que você comece, tá certo? É um desafio? Sim, mas é possível. Beleza? Show de bola, gente. Tranquilo até aí. E a gente vai seguindo, beleza? E eu vou trazer aqui mais uma pergunta para você. Vamos lá? Para te responder, para te trazer clareza. A última pergunta, gente, foi a seguinte, olha só. Por onde começo a pagar as minhas dívidas? Eu começo pelas dívidas de juros mais altos ou as de juros mais baixos? Vamos lá, será que você tem essa dúvida também? Será que você tem essa dúvida? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender para a gente fazer essa avaliação, por qual dívida eu vou começar, você precisa fazer a classificação de risco das suas dívidas. Como assim, Lídia? Não estou entendendo. Você precisa entender, dentro das dívidas que você tem, quais são aquelas que oferecem algum tipo de risco de você perder alguma coisa. E a gente precisa fazer uma classificação. Nessa classificação, existem 3 tipos de dívidas. As dívidas que são essenciais, de coisas que são essenciais para a nossa qualidade de vida, como, por exemplo, aluguel, água, luz, são despesas que são essenciais para a nossa vida, certo? Aí nós temos as dívidas de alto risco, tá certo? Que são aquelas que, de fato, oferecem risco da gente perder alguma coisa, exemplo, financiamento de casa, de carro, de moto, empréstimos com algum tipo de garantia, tá certo? Dívidas de condomínio, de IPTU, essas dívidas oferecem um risco no caso de financiamento, de você perder a sua casa, de perder o carro, de perder a moto, tá certo? Então, são dívidas de alto risco. E as dívidas de baixo risco são aquelas que não oferecem, assim, não tem uma ameaça, de você perder algo, como, por exemplo, dívida de cartão de crédito, de cheque especial, carnê de loja, dívida com pessoas físicas, né, um amigo, um parente, são dívidas de baixo risco. Então, você precisa classificar as suas dívidas dentro desse parâmetro. E aí, você vai entender por qual tipo de dívida você vai começar. Em geral, a gente começa pelas dívidas essenciais e pelas dívidas de alto risco, porque elas oferecem o risco de você perder alguma coisa, tá certo? Então, é essa análise primeira que a gente precisa fazer, para então definir por onde vai se começar a pagar as dívidas. Beleza pura, gente? Fez sentido aí para você? Tranquilo? Beleza, gente? Então, esse foi o nosso papo financeiro de hoje, com o tema 3 segredos para ter dinheiro sobrando no fim do mês, tá certo? Beijo no seu coração. Tchau, tchau!